Pessoal, estou aqui para mais uma aula de biologia, no assunto de ecologia ainda, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os biomas. Aqui a gente observa um mapa mundi com a localização dos principais biomas. Então a gente tem florestas tropicais, a gente tem também a localização das savanas, observa aí no mapa, desertos, que é um bioma bastante importante, tá? A gente tem chaparral, que também pode ser chamado de bosque. A gente tem campos, a gente tem florestas temperadas, taiga e tundra. Tá? Vamos ver os principais nos próximos slides. Os biomas são grandes ecossistemas com características típicas influenciadas pelos fatores abióticos. Vale lembrar que esses fatores abióticos são os fatores não vivos, como por exemplo o clima. Os biomas também podem ser chamados de biociclos, e esses biomas ou biociclos podem ser aquáticos ou podem ser terrestres. A gente tem uma variedade bem maior de biomas terrestres do que de biomas aquáticos. A gente vai começar falando sobre biomas marinhos. Esses biomas marinhos são influenciados pela disponibilidade de luz e pela disponibilidade de nutrientes minerais, porque a gente tem no mar o fitoplâncton e o zooplâncton, e eles dependem diretamente da luz e dos nutrientes para poder realizarem sua função. Lembrem que o plâncton é a base da cadeia alimentar marinha. Quanto mais profundo uma pessoa for no mar, menor a intensidade luminosa e maior a pressão. Significa que os seres que vivem nas profundezas, eles têm adaptações que permitem que eles vivam nessa condição de pressão constante. Na ecologia marinha, a gente pode destacar 3 grupos de organismos. Esses grupos são os plânctons, os bentos e os néctons. Plâncton, a gente tem seres que são pequenos, tá? E esses seres eles têm capacidade de locomoção limitada. Normalmente eles são carregados pelas correntezas. Aqui tem uma imagem do fitoplâncton. Tá? São seres que conseguem realizar fotossíntese e têm movimento limitado. Os bentos são seres que são fixos. Então, quando a gente diz comunidade bentônica, significa que esses seres eles não apresentam mobilidade, eles são fixos no substrato. E a gente tem o nécton. Nécton é a comunidade formada pelos seres que conseguem se mover livremente. E aí entra peixes, polvos, lulas, enfim, toda a variedade de seres que conseguem nadar livremente. Bom, os biomas marinhos eles podem ser divididos em zonas. Tá? A gente tem uma divisão onde ele pode apresentar, onde o bioma marinho pode apresentar a zona nerítica, tá? Que é a região mais próxima da plataforma continental, e a zona oceânica, que a gente já pode chamar de mar, né? Alto mar. Então, quando a gente considera a profundidade, a gente também tem uma divisão em zona eufótica, e aí a zona eufótica ela também pode ser chamada de pelágico. Essa zona eufótica, a palavra eufótica significa, fóton está relacionado com luz, e eu verdadeiro, então luz verdadeira é onde há maior intensidade luminosa. Existe logo abaixo, após os 200 metros, a zona batial, e essa zona batial ela vai até uma profundidade de 2.000 metros. Depois da profundidade de 2.000 metros, a gente tem uma zona chamada de zona abissal. A zona abissal ela é uma zona afótica, significa que aqui na zona abissal não chega luz, né? Então tem uma escuridão total, e os seres que vivem nessa região eles são adaptados a viver nessa situação. A zona entre a zona eufótica e a zona afótica é chamada de zona disfótica. Tá? Existe um certo grau de luminosidade, mas é um grau de luminosidade muito pequeno, muito restrito. Quando a gente fala em bioma terrestre, e aí a gente vai começar, se vocês observarem lá no mapa,
A gente vai começar de cima para baixo, tá? Do norte, extremo norte, até o sul. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro bioma terrestre, a tundra. Tá? A tundra ela é fria, né? Então ela é um bioma típico de clima frio. Tem pouca diversidade, e aí a gente vai ver isso. Quanto mais para o polo, para os polos da Terra, menor a diversidade, tá? E aí ela tem pouca diversidade, é uma das características da tundra. E a gente observa uma vegetação rasteira. Tá? Essa vegetação rasteira ela é formada principalmente por musgos e líquens. No inverno, a produtividade da tundra é praticamente nula. O que é que significa isso? Que durante o inverno, né, os seres produtores, que aí a gente inclui todas as plantas, tá? Que é o ambiente terrestre, então essa produtividade dela é nula. A neve cobre tudo e aí não possibilita a, a fotossíntese. O que, é que a gente tem de animais na tundra? É, a gente tem renas, bois amiscarados, o caribu, tá? São típicos desse bioma. Aqui eu coloquei uma imagem da tundra, tá? Isso aqui nos meses de verão, ok? Que são bem restritos. E aqui uma imagem da tundra no inverno, tá? E aí tem um boi amiscarado. Você pergunta, tá, professor, como é que esse boi se alimenta? O boi amiscarado ele tem a capacidade de escavar a neve e conseguir encontrar algumas gramíneas aí que ficam no solo, embaixo da neve, no solo congelado. Mas ele é bem esperto a ponto de habitar nas áreas mais altas, onde a neve é mais rasa. Então ele não vai para a parte mais profunda, né, onde a neve é mais profunda. Bom, gente, além da tundra, no norte a gente também tem a taiga e tem a floresta temperada. A taiga ela tem como característica a presença de coníferas, o que a gente chama aqui, comumente no Brasil, de pinheiro. Então, essa imagem aqui da esquerda, a parte esquerda, ela mostra justamente a taiga. E dá para a gente observar que ela é uma vegetação ainda fechada e ela é formada predominantemente pelas coníferas. É importante ressaltar também que a taiga ela tem momentos que durante o inverno que a neve cobre, né, quase que todo o território. Os animais presentes na taiga são linces, a gente tem também lobos e lebres. Esses são os animais mais comuns nessas florestas, nesse bioma da taiga. A gente tem também as florestas temperadas. Se você observar aqui no mapa, a gente consegue observar a taiga aqui em azul e na cor verde a gente tem a presença das florestas temperadas. Então, as florestas temperadas também acontecem no hemisfério norte. E essas florestas temperadas, elas têm como característica folhas que caem durante o inverno. Isso confere também para essas florestas temperadas um outro nome, que são florestas decíduas. Então, essa palavra decíduas está relacionada justamente a esse fato das folhas caírem durante o inverno. A fauna dessa floresta temperada ela já é bem diversificada. Claro que a fauna é bem menor do que a quantidade de indivíduos é bem menor do que em uma floresta tropical. Mas se a gente for considerar a floresta temperada com a taiga e com a tundra, a fauna ela é diversificada. As florestas tropicais apresentam altíssima pluviosidade e possuem uma fauna e uma flora extremamente diversificada. Quando a gente fala em floresta tropical, é muito comum a gente lembrar do Brasil, porque no Brasil, se você observar aqui no mapa, a gente tem a presença de florestas tropicais. Florestas tropicais são essas marcadas por verde. E a gente tem florestas tropicais no Brasil, na África, na Ásia, na Oceania, tá? Então todas essas regiões elas apresentam florestas tropicais. Obviamente que elas mantêm seres, espécies diferentes, tá? De uma região para outra. Mas no geral as condições relacionadas à vegetação elas são muito semelhantes.
Então, se você observar as florestas tropicais brasileiras, por exemplo, e aqui tem uma imagem na esquerda que mostra do lado esquerdo uma floresta tropical. A umidade dela é bastante alta, por isso a gente vê a presença de muitos líquens. E a gente viu que líquens eles só se desenvolvem em regiões onde não tem poluição e eles necessitam aí de umidade. E a alta pluviosidade das florestas tropicais é, promovem essa alta umidade do ambiente. Tem também os campos. Os campos são biomas caracterizados por vegetação rasteira. Os campos eles podem possuir vários nomes. Então é comum a gente chamar os campos de estepes, de pradarias e de pampas. Né? Esses são nomes comuns. Mas também tem um nome bastante comum que a gente sempre escuta falar, que é o da savana. A savana também é um bioma de campo. Então, a vegetação nos campos ela é bem rasteira. Se a gente observar, por exemplo, os pampas do território brasileiro, os pampas, essa região ela é muito disputada para criar gado. Né? Então, os campos, eles por terem vegetação rasteira e por apresentarem-se planos, né, na maioria do território, eles servem para a criação de gado. Os pampas a gente localiza no Brasil, na região sul, mas de modo geral os campos a gente tem em diversas regiões. A gente tem na África uma vasta região de campos, que é justamente a savana. Tem no Brasil, na América do Norte também tem a presença de campos e na Ásia também. Tá? Claro que de um lugar para outro a vegetação ela varia um pouco e a aparência desse campo, mas todos eles são classificados como campos. Um outro bioma que também vale a pena destacar é o bioma de deserto. Os desertos eles se espalham por diversas regiões. Então a gente tem desertos na África, entre eles um dos mais famosos é o deserto do Saara. A gente tem desertos na América do Norte, na América do Sul, na Ásia e na Oceania. Tá? Então todas essas regiões, né, a gente pode considerar que todas as regiões do globo elas apresentam desertos. Os desertos eles possuem como característica uma baixíssima pluviosidade, ou seja, chove muito pouco na região de deserto. A temperatura no deserto ela é alta durante o dia e ela é baixa durante a noite. Isso ocorre em parte por conta da umidade. Então, como o deserto durante o dia ele quase não tem água em suspensão, né, partículas de água em suspensão no ar, essa água, né, é o que faz com que a noite, é o que faria com que a noite ela ficasse mais aquecida, porque a água durante o dia ela recebe a luminosidade do sol e ela guarda o calor, e durante a noite essa água solta o calor. Como no deserto a umidade é muito baixa durante a maior parte do dia, as noites elas são extremamente frias, justamente porque não tem essa liberação de calor que seria promovido pela água. As espécies desse bioma elas são adaptadas à sobrevivência, né, e à sobrevivência com a quantidade mínima de água. Então essa é a característica marcante dos animais do deserto. A gente tem como exemplo, e a maioria dos livros trazem esse exemplo, é o exemplo do rato canguru. O rato canguru ele não tem glândulas sudoríparas e ele também elimina muito pouca água junto com a urina e junto com as fezes. A urina é bastante concentrada e as fezes bem secas. Então, essa adaptação é uma adaptação típica para o deserto. Há poucas espécies vegetais. A gente observa a maioria das espécies vegetais elas são cactáceas e normalmente são arbustivas, tá? Poucas delas conseguem atingir um tamanho grande, um grande porte. Entre os animais encontrados a gente tem répteis, tá? Tem roedores, como por exemplo o rato canguru, que eu falei para vocês. Vários insetos, tá? O deserto tem vários insetos, entre ele um que é bastante famoso em filmes, que é o escaravelho,
E também tem uma variedade grande de escorpiões. Os manguezais são importantes para o equilíbrio de diversas populações. E aí, como já caiu em algumas vezes nos vestibulares, eu decidi incluir algumas informações sobre os manguezais. Os manguezais eles são um ecossistemas de transição entre os biomas marinhos e terrestres. Isso porque ele é localizado ali no litoral, onde a porção de terra encontra com o mar. Apresentam grande variedade de plantas que são adaptadas à água salobra, tá? Então é comum que, se o ambiente está próximo ao mar, né, mesmo que ele não tenha contato direto com o mar, mas ele apresenta água, um certo teor de sal na água. E aí as plantas elas têm adaptações para suportar essa quantidade de sal. A adaptação normalmente apresenta-se em forma de folhas com glândulas secretoras de sal. Então essas glândulas secretoras elas vão eliminar o excesso de sal que a planta poderia incorporar. Além disso, a gente observa nos manguezais também a presença de caule escora, tá? O caules escoras. Esses caules eles servem justamente para sustentar a planta, uma vez que a região de mangue ela é comum a gente ter um ecossistema muito lamacento, tá? E aí as plantas, se elas não apresentassem esses caules escora, elas ficariam muito vulneráveis, né? Então ventos ou até mesmo chuvas poderiam fazer com que essas árvores tombassem. Na imagem aqui abaixo, da esquerda, vocês observam a presença dos caules escora, tá? Justamente eles servem para dar um suporte melhor à fixação da planta. Na direita, eu coloquei uma imagem que mostra um tubarão na área de mangue. E isso pode ocorrer, né? Dependendo das condições do ambiente, os tubarões eles podem adentrar na área de mangue em busca de comida. Tá? Não é um fato comum, entretanto, pode acontecer. Os manguezais apresentam muitas espécies de moluscos, de crustáceos e peixes, além de servirem como ponto de parada para a alimentação de diversas aves. Aqui eu coloquei uma imagem que mostra justamente essas aves indo em busca de alimento. Então as aves, principalmente as aves migratórias, elas muitas vezes usam esse ecossistema de manguezal para poder se alimentar. Nesse ambiente de manguezal, como ele é um ambiente muito úmido, existe um cheiro bastante forte que acontece em decorrência da alta taxa de decomposição. Então, o fato de no ambiente de manguezal existir sempre folhas excretas e, enfim, diversos materiais orgânicos se decompondo, faz com que esse cheiro seja levado a quilômetros de distância. Em algumas regiões, isso desvaloriza os imóveis. E aí a gente tem, por um lado, se a gente tem um mangue preservado, por outro a gente tem uma área, né, uma determinada área da cidade desvalorizada. Em alguns outros países acontece exatamente o contrário. As áreas de mangue passam a ser bastante valorizadas, apesar do cheiro forte. Mas no Brasil é comum as pessoas não quererem morar muito próximo ao mangue. O mangue ele também tem influência econômica, uma vez que muitas famílias se desenvolvem, né, se sustentam a partir do que conseguem capturar no mangue. E aí a gente tem muitos pratos usados na culinária que são fruto da captura de animais nos mangues. Um exemplo que a gente tem aqui são os aratus. É uma espécie de caranguejo, tá? E esses aratus eles servem justamente para a culinária.